Olá pessoal, a pedido do aluno João Vitor, vou gravar para vocês um vídeo falando um pouquinho sobre as figuras de linguagem que aparecem no bloco 7. Espero que estejam todos bem e que dentro do possível estejam seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde nesse tempo de pandemia. Então vamos lá? Antes de falar sobre as figuras de linguagem que são metonímia, sinestesia e paradoxo, vou falar para vocês um pouco sobre a importância de lembrarmos sempre o que é denotação e conotação. A partir do esclarecimento da diferença entre esses dois aspectos da língua, é que nós vamos poder pensar na existência das figuras de linguagem. Então, denotação é quando a linguagem ela está sendo empregada no sentido denotativo, ou seja, no sentido literal da palavra. É quando eu aplico a palavra em sua função de dicionário. Ele não estava se sentindo bem, precisou fazer uma cirurgia do coração. Então é quando eu aplico a palavra em seu sentido literal, com o significado que aparece lá no dicionário. E aí a gente vai agora para a conotação. Diferente do que acabamos de ouvir, a conotação é quando eu aplico a palavra no seu sentido figurado, daí figuras de linguagem. Já não é mais o sentido literal de dicionário, eu atribuo à palavra significados que são diferentes e que vão depender do contexto. Então é um novo significado para um novo contexto. Por isso, quando a gente fala em figuras de linguagem, nós estamos explorando o aspecto conotativo, né? Quando eu digo assim, suas palavras feriram, partiram o meu coração. É sentido figurado, né? Eu estou utilizando o aspecto conotativo. Aí a gente tem uma significação que é diferente, né? Suas palavras não partiram meu coração fisicamente. O que eu quero dizer é que suas palavras me deixaram tristes, magoada ou algo nesse sentido. E aí, antes de entrar nas figuras de linguagem propriamente ditas, quero lembrar com vocês também um conceito que a gente viu no bloco número 6, que foi plurissignificação. As palavras, elas têm significados diferentes dependendo do contexto no qual estão inseridas, certo? E aí, para falar de plurissignificação, pluri de múltiplos, né, e significação de significado, de signo, eu escolhi duas frases que são clássicas, né? Quando a gente passa na rua e vê assim, vendo este carro. Então, este vendo é uma flexão do verbo vender, significa que eu estou vendendo o carro no qual eu estou andando, certo? E já quando a gente vê assim, se eu digo assim, fiquei sentado vendo ela passar. Esse vendo é a flexão do verbo ver, né? É o gerúndio de ver. Eu estou vendo. Então, vendo, ele pode funcionar tanto como a conjugação do verbo vender, quanto a conjugação do verbo ver. Isso é plurissignificação. As palavras ela têm mais de um significado dependendo do contexto no qual estão inseridas. Por isso, não existe a noção de texto sem contexto. Tudo que é escrito a partir de um contexto, com uma intencionalidade, com uma finalidade. E é essa percepção que vocês precisam ter durante as provas do Enem. E agora, para encerrar, vou falar sobre as figuras de linguagem, tá? Então, figuras de linguagem são recursos linguísticos que são utilizados para enriquecer a experiência literária. Nos textos literários é muito comum que a gente encontre a aplicação disso tudo, afinal de contas, texto denotativo a gente vê sobretudo na área jornalística e a literatura, já que os escritores têm a licença poética, eles usam muito de conotação. Então, os textos literários, eles são ricos em figuras de linguagem, os textos literários e as músicas, tá? Então, o que é metonímia? Metonímia é a transposição do significado da parte pelo todo, do autor pela obra, da marca pelo produto, do conteúdo pelo continente, de uma parte pelo todo. Quando alguém diz assim, bebi 2 copos de água. A gente não bebeu os copos, a gente bebeu o líquido que estava no copo, né? Então é o metonímio, é o continente pelo conteúdo. Quando eu digo assim, eu leio Drummond, é o autor pela obra. Eu não leio Drummond, eu leio as obras que foram escritas por Drummond. Quando eu digo João Vitor comprou uma Kenner, é a marca pelo produto. João Vitor não comprou uma Kenner, ele comprou uma sandália da marca Kenner, né? Quando eu digo assim, eu quero um teto para morar,
é a parte pelo todo. Eu não quero só o teto, né? Eu quero uma casa com paredes, né? Que seja pintada de preferência. Então não é só o teto, é a casa. Isso é metonímia, tá? É a transposição do significado todo, considerando essas trocas, ou o continente pelo conteúdo, a parte pelo todo, o produto pela marca, enfim. A nossa próxima figura é a sinestesia. A sinestesia, a sinestesia é uma das figuras mais presentes nas obras da literatura brasileira. Ela consiste em mesclar as experiências sensoriais. Sensoriais de quê? Dos nossos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar. Então, mistura todas a audição e visão, mistura todas essas nossas sensações, né? Sua voz soava docemente, né? Soar de ouvir e doce de paladar. E aí tem essa mistura de sensações. Então, a sinestesia é uma figura que trabalha com o nosso sensorial. É como a gente diz assim, que ouvir aquela música e ela tem seu cheiro, né? Você ouve a música e aí lembra do cheiro da pessoa, do perfume. Então, na literatura, a sinestesia é uma marca constante. O cheiro doce da infância, né? Então, o cheiro, a gente usou o olfato e doce, mais uma vez, o paladar. Então, a sinestesia é essa figura de linguagem que tem um trato sensorial. Ela mistura os nossos sentidos. E aí é só vocês se lembrarem quais são eles, né? Quais são os nossos 5 sentidos. E aí, para fechar, o paradoxo é uma figura de linguagem que está associada ao contraste, né? Então, o que é algo que é paradoxal? É quando eu digo assim, a covardia do herói nunca mais foi esquecida. Ué, mas como assim? Covardia do herói? Um herói é alguém covarde? Há heróis covardes? Quando eu digo assim, aqui em casa, o som do silêncio é cortante. Ai, som do silêncio, né? E o silêncio tem som? Outra frase também que é um paradoxo, nesse tempo estamos vivendo uma guerra pacífica. E existe guerra pacífica, né? Pacífico não é aquilo que tem paz? E tem guerra quando estamos em paz? Então, o paradoxo, ele traz em si um contraste, tá? Ideias contrárias. Então, João Vitor, tá aí o vídeo, ficou um pouquinho extenso, mas não dava para falar de figuras de linguagem sem falar de denotação e conotação. E aí, tirando a dúvida de João Vitor, eu encaminho para toda a turma e fico à disposição caso precisem tirar alguma dúvida. Até mais!